nome é Beto Cossenza, eu sou idealizador do Boom SP Design. E aqui no Clube Casa, em todas as redes sociais, YouTube e redes de áudio, vocês têm o Aqui Tem Design, que é um projeto que eu desenvolvo com o Clube Casa já há alguns anos, onde eu gero conteúdo para as revistas, onde eu assino uma coluna, aqui na parte digital, os eventos que a gente faz aí pelo planeta, como fizemos agora Rossano Orlandi durante o Salão de Milão, e tudo isso mais. Hoje nós temos um cara fantástico aqui com a gente, que é Fernando Forte. Ninguém mais, ninguém menos do que um dos FGMF, uma dessas letrinhas mágicas, garrafais, sempre escritas em caixa alta, que estão inovando com a arquitetura contemporânea brasileira. Acompanho o trabalho deles já há quase 15 anos, quando eles estavam nascendo, quando eles estavam brotando aqui na nossa cidade, com uma arquitetura horrível, muita arquitetura neocolonialista, bagaceira, e os caras vêm para arrebentar. Então, com vocês, Fernando Forte. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, Fernando. Obrigado pelo convite, Beto. É um prazer estar conversando com você. Eu vou começar com umas perguntas bem básicas, Fernando, que é para a nossa audiência entender quem vocês são, o que vocês fazem. Então, eu entendo e sei que o escritório é formado pelo Fernando Forte, Lourenço Ximenes e Rodrigo Marcondes Ferraz, um trio e tanto egresso da USP, FAU, mais ou menos no começo dos anos 2000. Conta como que foi a montagem desse trio de mosqueteiros aí. Bom, exatamente. Na verdade, nós nos conhecemos desde o primeiro ano da faculdade, somos amigos da mesma turma. O Lourenço até fez cursinho comigo antes de entrar na FAU. E nós éramos colegas de classe, dentro de uma turma grande, tinha outras pessoas, tipo Damiano Leite, sócio do Loeb Capote e outras pessoas. E no quarto ano da faculdade, a gente fez uma matéria que era do Guedes, com a Caiaba, o Barossi, uma galera muito bacana. E começamos a conversar, eram trabalhos individuais, mas começamos a conversar sobre o que poderia ser um escritório de arquitetura e tal. Naquele momento, né, final dos anos 90, isso foi em 99, o que a gente acreditava que poderia ser um escritório de arquitetura, e a gente tinha uma convergência de ideias, de valores, de visão, e aí acabamos montando a FGMF, que a gente imaginou que fosse durar pouco tempo e tal, aí já se vão 23 anos de trabalho conjunto, né? Que legal, então vocês começam justamente nos anos 2000, a brincadeira. Começamos nos 99, assim, naquele exercício legal da profissão, assim, molecada fazendo, mas eram reforminhas e coisas assim, né, sem grandes problemas. Tá, e quando eu conheci vocês já estavam numa casinha super charmosa na Vila Madalena, e eu acho que vocês eram, entre todo mundo, incluindo a moça do café, eram 10 pessoas, né? Por aí, era um time bem enxuto, né? Provavelmente, né? O ciclo do arquiteto é longo, né? Demora pra gente começar a decolar, você tem que pegar as obras, fazer as obras, mais da metade não é feita, aí você constrói o primeiro negócio, é um arco de 2, 3, 4, 5 anos, né? Daí publica, começa a ganhar portfólio e aumentar os clientes, visibilidade e tal, né? Então, por isso que, né, o publicitário, o cara estoura até os 30 anos, vira dono de agência ou acaba, né? O cara no mercado financeiro, um pouquinho mais, essa curva é curta, né? Do arquiteto é o contrário, né? O auge vai ser aos 70 e tantos anos. Então, esse comecinho é devagar, né? O escritório até que decolou rápido, mas é como você falou, né? No começo, a gente começou numa baia de um prédio dos pais do Lourenço, lá que tinha sobrando um espacinho, os 3, né, sócios ali saindo da faculdade, a gente pegou o primeiro escritório, foi crescendo, o segundo, o terceiro, e agora, curiosamente, estamos temporariamente, mas temporariamente por 2 anos, de volta nesse primeiro prédio, que é da família do meu sócio, só que ocupando o prédio inteirinho, né? Então é um retorno às origens, assim, atualmente. É a volta do filho, né? A casa da mãe. Exatamente. E é um prédio que ficou muito bacana com a fachada que vocês mudaram, que é subindo a Consolação, para quem passar pela Consolação em São Paulo, subir na Avenida Consolação, passou Mackenzie à direita. Se eu não me engano, é cinza ou preta? É uma fachada cinza, ela de ductal, né? Aquele cimento de alta performance da Lafarge, né? Uma patente da Lafarge. É o primeiro uso lá de ductal, depois a gente usou na Japan House, em outros móveis nossos e tal. Fica super esbelto e resistente, então muito interessante para painéis artísticos, móveis, elementos diversos. E o Fábio Flax que fez aquela padronagem lá e revestiu o prédio. E hoje a sua equipe é composta de quantas pessoas no total? Hoje o FGMF total, tem quantas pessoas? 95. 100 pessoas. Quase 100 pessoas. A gente diminuiu um pouquinho, era mais de 100, a gente diminuiu um pouquinho, né? Vai calibrando ao longo do tempo, mas
por volta de 100 pessoas no total. Desse total, quantos são arquitetos ou designers de interiores ou designers de produto ligado ao fim exatamente da empresa? São só arquitetos, né? Fora o staff de suporte, que a gente chama, que é, claro, né? Administrativo, faxineira, copeira, um TI e tal. Então tem uma turma assim. Os sócios, depois todos são arquitetos. Né? Isso aí. Quantos arquitetos hoje, mais ou menos? Acho que desses 95, deve ser 85, 80, alguns estagiários, mas estagiários sempre é minoria lá no escritório. Que beleza, hein? Um monte de gente. Olha aí, hein, galera? Fica de olho aí que se o cara tem 80 arquitetos trabalhando com eles de forma intensa e fazendo projetos legais, olha que mercado bacana. Bom, e vamos lá. Eu sei que agora vocês estão preparando uma nova casa. Para onde vocês vão fisicamente depois desse momento da consolação? Estamos construindo um prédio, né? Um build-to-suit, na verdade. Então, o proprietário está construindo um nosso projeto para nós usarmos durante muitos anos e tal, na Cônego, ali perto da Rua dos Pinheiros. Mas 100% do edifício vai ser para vocês ou tem mais coisa rolando? Um prédio pequeno, de 800 metros, só para nós. Ah, que bacana. Tem rooftop? Tem rooftop. Yes! Nossa sala. Você vai nos visitar lá, a gente tá um whisky ali. Fernando, vamos lá. Qual foi o primeiro projeto do FGMF que, assim, vocês falaram, putz, fizemos o primeiro projeto, é do jeito que a gente gosta, é isso que a gente quer? Não é o primeiro projeto, né? Mas é o número 13 dos projetos. 13º. É um projeto que foi importante para nós, que era o Estúdio Casé, um pequeno prédio feito em estrutura metálica na Moca. Tinha um salão de cabeleireiro, subsolo e mais um andar para aluguel, assim, então quer dizer, uma coisa pequena. Mas ele já carregava uma estrutura bem ousada, que acabou ganhando o prêmio da ABSEM, que é a Associação Brasileira das Estruturas Metálicas. O cliente era um cara super interessante, então ele vinha com uma ideia de sustentabilidade, iluminação natural, que eram conceitos que não existiam na época, essa palavra sustentabilidade não era usada, era conforto térmico, coisas assim ainda. Então ele veio um prenúncio de uma coisa que vinha pela frente, né? E foi o primeiro projeto nosso que a gente construiu e participou do zero, criou tudo e que ganharam os prêmios. Então foi a nossa primeira publicação, que foi na revista Projeto na época, e depois premiação do IAB, e coisas desse tipo que deram uma catapultada no nome do escritório, né? Então foi um projeto realmente importante no nosso histórico aí. E esse projeto ainda continua em pé? Continua em pé, acho que sim, faz muitos anos que eu não vejo, mas sim, não sei se está descaracterizado. Fica lá na rua... agora eu esqueci. Fica na Moca. Legal. E qual é o projeto? Eu sei que, né, é ruim a gente falar o que eu mais gosto, mas o mais recente, se te marcou tanto, primeiro, no início da sua carreira, me falam no meio e me falam de agora. Olha, eu vou te citar dois do meio, assim, que foram importantes na nossa carreira. A Casa Grelha foi um projeto muito premiado, publicado no mundo inteiro e tal, que é um exercício muito interessante, né? Uma coisa muito peculiar do local e das possibilidades que a gente tinha lá, que deu para explorar de um jeito interessante do ponto de vista de construtivo, de implantação, de uso e tal. Então ele foi importante na nossa carreira. E o Edifício Corujas, que foi meio que nossa primeira entrada no mercado imobiliário, através da Ideas Arvos, que também ganhou muitos prêmios, deu uma certa projeção para o escritório e tal, que tinha uma proposta diferente dos edifícios convencionais, né? Um edifício mais horizontal, de escritórios e tal, que foi muito bacana para nós. E recentes, cito, sei lá, 2 projetos que eu acho muito interessantes, que é o Edifício Valente, está sendo terminado aqui em Ideas Arvos também, na Capote Valente com a Cardeal, que carrega um pouco dos conceitos do Corujas para um edifício vertical, assim, de grande porte. E as Casas Bosque e Casa Colina, que eu acho que são projetos residenciais muito interessantes e muito, né, como um desenrolar do histórico e das pesquisas do escritório. O fato de vocês terem mais casas em montanha do que praia tem algum sentido ou foi uma casualidade? Só casualidade mesmo, viu? A gente adora praia também, aconteceu por acontecer, né? Tinha projetos interessantes na praia, alguns não foram para frente, né? É muito comum, né? O cara projeta, constrói. Não, é muito comum e é mais comum quando você é ainda mais jovem do projeto cair, né? O cara muda de ideia, aconteceu alguma coisa, problemas da economia e tal. Por acaso, a gente tem mais casas na montanha, em condomínios, que acaba acontecendo com o profissional do Brasil hoje em dia por conta de questões de violência, questões econômicas, né? E tal. Sim, macroeconômicas. Mas tem de tudo no escritório, para ser sincero, viu, Beto? De hotel a casa, de prédio, de grande porte, a
Eu quero voltar um pouquinho na Casa Grelha, queria que você discorresse um pouquinho mais, algumas informações mais numéricas, metragem quadrada, o que liga a quê, materiais utilizados, os módulos que vocês dividiram, conta um pouquinho pra gente. A Casa Grelha, ela é um projeto bem complexo que usa todos os tipos de material praticamente. Tem concreto aparente, pedra, e pedra não no sentido de revestimento, pedra como um elemento estrutural. Então, Pedra natural. natural. Então, os muros de arrimo são feitos de pedra, como castelos. Assim. Se fizer um corte no muro de arrimo, ele é um triângulo, assim, que você não vê lá dentro, né? Então, é uma pedra realmente estrutural. A gente tem estrutura de madeira, e naquela época não tinha madeira laminada colada, então é uma madeira certificada que vinha do Pará, o PQA, maciça para uso estrutural. E também tem uma estrutura metálica em aço cortem, que são as vigas de vagão, vencem 11 metros de vão, né? O módulo é 5,5 por 5,5. Tem as vigas vagão, elas pegam 2 módulos com uma transição e tal, que também é um exercício estrutural bacana. Então foi um grande desafio. Muito vidro também, né? E muito vidro, porque era, né, o mote do lugar, né, do partido, de estar integrado com a natureza. E a gente ainda construía naquela época, né? Quando a gente começou o escritório, nós fazíamos as nossas obras. Que era a maneira de sobreviver. 3 Sim. pessoas vindo de projeto. Você tinha que pegar a jornada toda, né? Da concepção à entrega, sim. Exato. A gente combinou de não ter filhos tão cedo, porque a gente viu escritórios muito bons. Cara, teu filho, antes ele se vira com uma cerveja, dá altos e baixos. É natural do cara que acabou de se formar, sim, né? Sim. Não tem lá um monte de gente que a gente contratasse que acabou de se formar. Ninguém vai dar muitos milhões na sua mão para você fazer uma mega obra, por razões óbvias. Então, a gente viu vários escritórios muito bons, premiados. De repente, o cara tinha 1, 2 filhos, ele tinha que sair para trabalhar no mercado tradicional por conta de estar aí precisando pagar as contas no final do mês e não ter aquela flexibilidade do cara solteiro, que não tem filhos, né? Não precisa nem ser solteiro, então... Aí já estamos dando dica, hein, de como montar o escritório e até quando ficar grávido. Era uma questão, né? E daí, lógico, isso não é uma regra, né? Mas a gente tomou um certo cuidado no começo de fazer as obras. Aí vocês fizeram o projeto, então, ele foi apresentado em que ano e a obra finalizada em que ano? Administração e construção by FGMF. 2005, assim, apresentado o projeto, a obra foi entregue em 2008, alguma coisa dessa natureza. Quantos metros quadrados? São 3 mil e poucos metros quadrados, mas divididos em vários pavilhões, inclusive, sem contar ruas de acesso, era tudo de terra, não tinha nem energia elétrica, né? Para acabar a obra, eu era o responsável pela equipe de obras, né? A gente fez os projetos na época, então eu tive que morar lá 5 meses para acabar a obra, porque eu prometi que a obra ia ficar pronta tal data para filha do proprietário na época casar, né? Então, eu descobri assim, se você promete, no Natal você vai mudar para sua casa, e não mudou, tudo bem, dá-se um jeito, é dos pais, dá-se um jeito. O casamento da filha... vai estar pronta a casa, mesmo que você vire noite lá. Foi o que aconteceu, foi um aprendizado. E eu queria só que você falasse um pouquinho sobre o módulo que é totalmente separado da casa, que é uma sala de jantar, uma sala de jogos, cozinha gourmet, eu não me lembro. De lazer, né? São dois pavilhões, assim, um na frente pro outro. Parecem pequenininhos, mas são grandes, Sim. Tem algo como 120 metros quadrados um e 90 outro. A que distância do corpo da casa, mais ou menos? Como, sei lá, 60 metros, alguma coisa desse tipo. Bem distante. Separado mesmo. Sim. Que aproveitar a vista, ele fica em balanço, no balanço de 100%. E são salas de... tinha um spa, né? E tinha sala de sinuca, churrasqueira, mais uma sala de estar com lareira e coisas assim. Agora tá mudando, a gente tá fazendo a reforma da Casa Grelha agora nesse atual momento. Sabendo, você me contou, agora é uma unidade multifamiliar. Multifamiliar vai ficar astral lá, tá bem bacana o projeto, vai ficar legal. Então, Fernando, você já falou bastante, né, a Casa Grelha, que eu acompanhei, a entrega, eu achei fantástico aquele projeto de vocês. Agora fala um pouquinho mais dessa coisa mais urbana. Eu vejo vocês como arquitetos, né? Um grupo de arquitetos, uma força urbana de transformação mesmo de paisagem muito forte, né? Que ou o empreendedor do imóvel tem que entender que é essa proposta, ou não, né? Ele tem que entender o cliente final, né? O que vai consumir esse produto construído por esse empreendedor, que é esse DNA. Fala um pouquinho para a gente, ainda mais com essa questão do plano diretor, que uma parte tem que ter fachada viva, outra não tem. Depende de uma região, é fachada viva, mas não pode ser restaurante. Conta essa baguncinha aí como tá e como vocês estão pensando e modificando a paisagem, principalmente da Zona Oeste de São Paulo.
Bom, nos últimos 15 anos aí, mais ou menos, o mercado se abriu muito mais para uma arquitetura investigativa, ou mais autoral, seja lá como você quer chamar isso, a partir mesmo da própria Ideas Arvos, né? Se espalhou pelo Brasil inteiro. E como eu falei antes, a gente teve a sorte de fazer o Corujas, que foi meio emblemático dessa primeira fornada de prédios, digamos assim, para o mercado imobiliário. E acabamos participando bastante do mercado, sobretudo pós-2016, né? Pós-2017, a crise desse boom que houve aí do mercado imobiliário no Brasil durante a pandemia. Então, a gente estamos fazendo muitos prédios aí em São Paulo, para o Brasil inteiro, né? Mas sobretudo São Paulo, mas tem agora realmente prédios em vários estados do Brasil e que carregam uma característica muito urbana, né? E também é um pouco dos ensinamentos que a gente teve na FAO, né? A gente tem sempre um dos propósitos do escritório é ajudar a transformar a cidade para melhor. A nossa cidade de São Paulo ou as outras, mas estamos baseados em São Paulo, é onde está a maioria dos nossos projetos. Então, eu vejo com bons olhos aí o plano diretor de 2014, né? Acho que ele mudou muita coisa na cidade, a gente é muito a favor do uso misto e coisas assim. Tem minhas críticas ao que temos, é claro, mas é melhor do que havia antes. Sim. E realmente teve esse boom que deu para participar com projetos interessantes. E há questões na lei, embora sejam discutíveis, há instrumentos que ajudam o arquiteto, né? Seja o uso de varanda, o cara vai lá e fecha a varanda e estraga o prédio, mas vamos deixar isso de lado. Mas terraços descobertos, a questão das áreas de lazer que podem estar em qualquer lugar do prédio, benefícios, o NR, né, o não residencial, as zonas de eixo urbano, a fachada ativa, como se colocou, né, que vai de 50% a 20%, o uso disso, a ativação do bairro, a fruição e as relações com a cidade, né? Dentro desses prédios, eu chamei a atenção para o On Melo Alves, da Vitacom, que está ficando pronto agora na Rebouças, o Pod da Nortes, que também já está pronto na Rebouças, o Capote, que eu mencionei anteriormente, mas tem uma variedade grande de prédios interessantes aí que carregam essa urbanidade consigo, né? Graças à legislação paulista e atual. Falando de uso misto, queria voltar um pouquinho para a primeira metade do século passado, onde nós não havíamos nascido e vocês, então, não estavam nem em projeto. O icônico edifício externo na Praça da República, que é um projeto do Vital Brasil. E quem teve aquela visão foi um empresário do agronegócio, né? Que não se chamava agronegócio naquela época, né? Era agrícola. Me conta um pouco, o que você acha desse prédio, o que ele traz para vocês de ensinamento e discorre um pouco sobre isso. O edifício externo é um dos ícones, né, modernistas brasileiros, né? Eu lembro que estava na faculdade, eu não queria ser arquiteto ainda, eu comecei a gostar dessa história só no terceiro ano, então eu aguentava mais, só que tanto fala de edifício externo pra lá, e vai no edifício externo, o edifício externo tava muito mais caído, né? Na época, eu lembro da gente estar com a turma lá ainda aí no Almanara, que é do lado, que é aquele rodízio Sim. do Almanara, a cozinha central e tal. Agora tem o rooftop lá, dela reformada, até aparece aquela cadeira externa e tal. É um clássico ali ligado à Praça da República, né? Que também tem lá tem o Eiffel do Niemeyer, então Sim. aquele conjunto Caetano de Tem Campos. o então, próprio Terraço Itália. exatamente, lojas embaixo, uma coisa que a gente veio retornar agora, né, no modelo do plano diretor atual. E cito outros, como o Conjunto Nacional, que é a mesma coisa, que era um Sim. prédio mais chique de São Paulo, tinha o Fazano Sim. lá em cima, que é uma obra-prima do Libeskind, né, e tantos outros prédios que carregavam as coisas do uso misto. Depois, o plano diretor separou e segregou a cidade, o que é uma coisa problemática. A gente acaba tendo lá a Berrini, vai de fim de semana, parece a cidade fantasma, e você vai dia de semana, tem fila para sair de dentro do prédio, de carro. Sim. Então, quer dizer, e aí a pessoa, sei lá, tá em Moema, você muda todo para ir trabalhar num lugar, volta todo o negócio, é um puta custo para a cidade, né? Horas perdidas no trânsito, né? Poluição, problemas Sim. e tal. A coisa do uso misto ativa os bairros, sítios mais seguros, você anda numa calçada que tem uma loja, o espaço privado e o espaço público se misturam, no bom sentido, né? Sim, de ter sim. um equipamento urbano que a cidade não traz e tal. Então, eu acho que a gente está num período muito fértil para a arquitetura aqui de volta, agora, né, nessa começo do século XXI. Tá, e vamos. Eu sei que você já está cansado de falar do externo na faculdade, mas só para a gente falar aqui para a galera, é um prédio que tem lojas no térreo, tem escritórios, tem apartamentos, e hoje a cobertura é o restaurante externo, o rooftop, que é um restaurante muito legal, que é do Olivier Anquier. Então, ele morou lá, inclusive, antes de ser o restaurante.
Mudou Então, pra esquina lá do Pilon. sim, aí eu acho que vale super a pena visitar esse prédio e esses outros todos citados aí pelo Fernando. Vocês que são de São Paulo, vocês que têm oportunidade de vir andar por São Paulo, vale a pena entrar no site, no Instagram dos meninos aí, ver onde você pode ver a arquitetura desses caras. Bom, e aí, Avenida Paulista, maior imigração japonesa do mundo, maior cidade japonesa depois de Tóquio. E aí tem a Japan House. O que é a Japan House? Quem desenhou e quem foi e o que foi a participação de vocês na Japan House? Na verdade, ó, a gente participa do projeto da Japan House desde a sua fase embrionária, assim, né? Então, a gente já conversava com o pessoal aqui, com os arquitetos brasileiros responsáveis por isso, antes de ter o arquiteto japonês. Então, a gente ajudou a encontrar o lugar. Então, namoramos alguns lugares, entre eles um terreno que era uma coisa da polícia, que é do governo do estado, ou da prefeitura, agora não lembro direito, que fica na rua Itacolomi, ali com a rua Piauí. E acabou não dando certo, voltou, o Lourenço, meu sócio, é amigo do Sou Fujimoto, a gente sugeriu o Sou para ser o arquiteto japonês para fazer par conosco, a coisa avançou, entrou uma construtora chamada Toda, houve uma aproximação com o Bradesco, que é dono do terreno, que é uma reforma, de onde é a Japan House hoje em dia, e a Toda, que é uma construtora japonesa com grande atuação no estado de São Paulo, trouxe o Kengo Kuma, porque eles estavam trabalhando juntos em projetos do Japão. Desde que conhecemos o Kengo e fizemos o projeto em parceria, né? Então, na verdade, não é uma tropicalização, é um projeto feito a muitas mãos. É claro que, dado o peso do Kengo Kuma, que é um cara que a gente já admirava na faculdade, eu lembro de ter feito trabalho sobre o cara, eu diria que 80% dele e 20% nosso e tal, mas foi um trabalho bastante intenso, desde entender os detalhes japoneses, explicar porque não é possível fazer aqui, desenvolver produtos aqui, escolher todas as coisas, adaptar para coisa local, discutir com eles lá o que é possível, o que não era, nossas ideias para essa reforma, e então implantar aqui, né? Foi um trabalho muito interessante, foi bem legal trabalhar com os arquitetos japoneses e trabalhar do lado do Kengo Kuma é uma oportunidade, assim, maravilhosa, né? Além da utilização das madeiras lá, que O inoki, no Brasil a madeira tem um comportamento, no Japão tem outro, e na cidade de São Paulo ainda tem outro, né? Porque não podemos esquecer que a gente está logo ali no que o mar está jogando em cima da gente, né? A gente está na testa do Planalto Paulista, então tem uma variação de temperatura no dia que chega a 10, 15 graus. Além dessa questão do prazer de desenvolver tecnicamente com ele, essa história, fala um pouquinho da madeira para a gente, que a madeira está voltando muito para a arquitetura brasileira, né? Ah, sim, a gente tem feito muita coisa em madeira, ainda bem. Embora ainda dá um certo pânico, né? Esses dias a gente apresentou um prédio inteiro em madeira, adorou, depois como chama esse prédio? Não tem nome ainda, tá, mas depois a gente vai falar dele. A gente fala dele. Mas agora estão querendo mudar para o aço, porque com medo da madeira e tal. Até alguém fazer o de madeira, todo mundo vai querer fazer de madeira, né? É isso aí. Mas vamos voltar no Kengo Kuma e na madeira. A fachada da Japan House, que é um invólucro, que abraça aquela praça de entrada e tal, que é uma coisa que o Kengo sugeriu, nos trouxe muita preocupação desde o começo, porque realmente a madeira se comporta de forma diferente no Brasil que outros lugares que são mais secos, menos variação térmica, mas também muda o tipo de bactérias, de fungos que a gente tem no país tropical. Né? Então, você vai lá fazer uma fachada de madeira do Alvar Alto lá na Finlândia, a coisa dura para sempre, aqui não. Mas aí, por insistência deles, a coisa avançou nesse sentido e usou uma madeira chamada inoki, que é uma espécie de eucalipto tratado japonês, misturado com fibras de carbono, né, que ajudou a vencer aqueles grandes vãos, né, e vieram artesãos de lá, japoneses, que fizeram os encaixes lá, que é tudo encaixado, e reencaixaram aqui. Mas está funcionando melhor do que eu imaginava, na verdade, teve tipo 1 ou 2 manutenções só nesses últimos 5 ou 6 anos, então é um aprendizado para nós também, mas aqui no Brasil, em geral, a gente tem que proteger um pouco mais a madeira e tal. A casa grelha é exposta também tem as suas questões. E é possível super usar a madeira aqui no Brasil, mas tem que tomar mais cuidado do que em outros lugares. Sobretudo os revestimentos externos, né? No Coruja tem, por exemplo, mas tem um cuidado com o detalhamento lá muito grande para fazer isso, né? Cada material tem suas peculiaridades e elas mudam conforme o local que você vai usar. Então, tem que tomar muito cuidado e ter um interesse técnico para sair propondo essas coisas. Sim, a madeira, então, ela veio do Japão cortada, já feita os encaixes, aí veio uma equipe para fazer a montagem. Isso, exatamente. Tá. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto de madeira, de fazer um prédio 100% de madeira. Como é que está isso na cabeça de vocês e na cabeça do empreendedor que faria isto ou não vai fazer? A gente usa madeira há muito tempo, né? Como eu falei, desde a casa grelha, antes a gente já tinha usado também, sempre veio tentando usar madeira numa época que não tinha essa tecnologia toda
atrelada à madeira. Poucas construtoras trabalhavam com madeira, né? Como a Ita, por exemplo, sempre foi pioneira, do Hélio Olga, né? Tem a Casa T do Caiaba e coisas dessa natureza. Mas sempre havia um certo repúdio e também até problemas técnicos, do tipo, o corpo de bombeiros não vai dar o ok para o AVCB, ou o seguro de incêndio vai ser mais alto porque a coisa é feita em madeira, o que é uma bobagem, na verdade, né? Era um contrassenso. Isso, graças a Deus, melhorou muito aqui no Brasil e a gente evoluiu muito na madeira laminada colada. Curiosamente, nos anos 60, éramos os expoentes do mundo sobre isso no mobiliário. Depois perdemos isso daí, né? Mas a gente tem esse prédio que a gente propôs em madeira, que é um prédio grande, de 15 andares e tal. Então agora um certo drama aí se vai para frente esse ou não. A gente tá fazendo uma versão em metálica também, por um pouco de medo do construtor, né? Mas é sempre assim, para você abrir alas, a pessoa tem um pouco de medo e tal. Aí depois que o primeiro fizer realmente uma coisa mais alta, ver que dá certo, aí os outros embarcam, que eu acho que é uma parte do futuro, né? A Finlândia tá fazendo uma cidade inteira. A Finlândia, não, desculpa, a Suécia tá fazendo uma cidade inteira em madeira laminada colada agora. Quando você fala madeira laminada colada, ela é colada em outra madeira ou é no metal? Não, ela é colada em madeira. São lâminas de madeira, que nem como se fosse aqueles... compensado naval. Wafers exatamente, é uma coisa desse tipo, só que elas são mais grossas, né? E deve ter um travamento diferente. Elas são coladas mesmo, você consegue fazer qualquer formato, então elas funcionam de forma muito similar às questões mecânicas como metal, assim. Então vão com bastante BOTs e tal, e são madeiras de reflorestamento, então elas são certificadas, são tratadas, são anti-cupim. É realmente o futuro da coisa, né? E esse projeto é para São Paulo, ele é residencial, comercial? São Paulo corporativo. Corporativo. E você pode falar quem é a construtora? Não posso falar ainda. Tá bom, sem problema. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre design. Bom, essa palavrinha, né, gente, que o Brasil é um dos poucos países que nós não traduzimos palavras, né? O espanhol, o idioma espanhol traduz para desenho e assim vai. O que é design para vocês? Como vocês trouxeram isso para dentro do FGMF? Em que etapa vocês estão? Conta um pouquinho isso para nós. Sempre houve um pouco... Um dos princípios do escritório é trabalhar em todas as escalas, né? Então a gente sempre quis fazer do sofá, o projeto urbano, sabe, da casa para o prédio de 45 andares. Isso acabou acontecendo, né? Tem um custo isso e questões técnicas, mas a gente acredita que uma coisa alimenta a outra. Então, um detalhe de um sofá, de um parafuso, só usar um brise de um prédio de 40 andares. E isso acontece de fato. Então, a gente sempre acabou desenhando peças dentro dos nossos projetos, mas sem se preocupar em colocar isso em mercado e coisas assim. Nos últimos 15 anos, assim, houve um boom, né, de interesse pelo design brasileiro, assim, em termos de mobiliário e tal, que eu acho excepcional, é incrível. A gente nunca teve esse interesse aqui no Brasil, apesar de grandes nomes que a gente já teve de desenho de mobiliário, nunca teve um interesse, um alcance tão grande da população ao desenho brasileiro, né? E até, às vezes, um certo repúdio por coisas de fora, ao contrário do que aconteceu nos anos 90, que você ia lá para Feira de Milão, copiava tudo e pronto, né? Agora é o inverso. Eu acho muito saudável. Então, a gente tem feito coisas assim, não é o trabalho principal do escritório, mas a gente tem um pequeno departamento de design, a gente tem algumas peças à venda, por exemplo, na Líder, na Decameron, em algumas lojas que são parceiras. E a gente sempre cria produtos para os nossos projetos. Depois a gente vai ver se coloca a mercado ou não, fica uma coisa exclusiva ou não, mas tem um pequeno prazer, né, de fazer nem aquelas bonecas russas, né? Faz o prédio, faz o escritório e faz... exatamente, faz a mesa dentro da sala de reunião, dentro do escritório, tá dentro do seu prédio. Então, isso é uma coisa que a gente acha muito bacana. Legal. E aí, quando vocês estão desenvolvendo esses produtos, produtos de design, mas subprodutos do projeto arquitetônico de interiores, aí vocês fazem com marceneiros, com prototipistas, porque vai ser feita uma peça só, e depois vocês vão analisar se vai para mercado ou não. Como é o processo fabril? Depende muito do que envolve essa peça. Então, a gente fez uma peça que a gente chama de mesa corujas, que é uma mesa gigantesca, que tem um balanço, pad ductal. Então, a gente junta duas empresas que já trabalham conosco para fazer essa peça que é mais exclusiva. Há outros casos que a gente desenha, por exemplo, um elemento vazado, como é o caso de um clube que a gente fez na Bahia agora, a gente vai fotografar no final desse mês. Que é um cobogó lindo. A gente fazia um cobogó Guarajuba, daí a gente procurou lá a Manufat, que fazia cobogós esmaltados para desenvolver essa peça, que carrega um sistema estrutural dentro dela acoplado, que vem do nosso conhecimento mais de estrutura, para revolucionar um pouco o mercado de elementos vazados. Então, realmente varia conforme o que a gente está fazendo, sabe?
Sim. Uma pergunta agora sobre as características dos três FGMF, como característica, não dizendo o que é melhor o que é pior, Uhum. mas para entender um pouquinho a cabeça do FGMF, eu tenho sempre um contato muito aberto, comercial, de conteúdo, etc. E como que o Rodrigo se comporta dentro do escritório, como que o Lourenço, então, metaverso foi o Lourenço que se envolveu mais que essa questão do digital. Me conta um pouquinho a tarefa de vocês. Eu sei que se mistura, tem uma hegemonia absurda, maravilhosa, mas conta um pouquinho como que é isso, três cabeças dentro de um escritório. Bom, primeiro é um cenário democrático, no sentido de estamos em três, né? Menor número ímpar depois de Isso é bom, então a isso é gente bom. sempre, tipo, a maioria ganhar. O Lourenço, eu gostei muito da ideia, o Rodrigo não venceu e tal. A não ser que a gente faça um veto, né? O que perder Sim, falar um veto. Então vamos buscar um outro caminho, não é nenhum nem o certo. outro. Mas isso flui muito bem, a gente tá junto aí mais de 20 anos, então a coisa já funciona super bem. Todos os projetos são feitos em conjunto pelos três, a concepção, né? E depois a gente divide o número de projetos entre as pessoas, não pelo número, mas complexidade, tem uma matriz para ninguém ficar mais sobrecarregado que o outro. Mas há muito trabalho além dos projetos, da concepção e desenvolvimento dos projetos. Então eu cuido um pouco mais da parte de comunicação do escritório, que é assessoria de imprensa, imagens, Relação com o publicações, mercado. redes sociais, relação com o mercado. O mercado todos fazem um pouco, mas num sentido mais institucional, tá? O Lourenço, ele cuida também de captação comercial e cuida muito da parte mais de urbanismo, tal, do que os outros. Contratos públicos, esse tipo de coisa. E o Rodrigo, mais um pouco da organização financeira junto com a equipe do escritório, previsões, provisões e assim por diante. Mas, por exemplo, o metaverso ficou com o Lourenço por uma questão realmente de divisão de trabalho. A gente criou junto o metaverso, mas ele desenvolveu com a equipe, mas poderia ter sido um prédio, por exemplo. Sim, Isso daí é uma coisa que ele realmente é muito envolvido no IA e inteligência artificial, com as novidades. Sempre foi, desde que a gente era garoto, assim, né? legal. A gente queria uma dúvida da internet dos anos 90, a gente ia na casa do Lourenço perguntar. Sim. E com o metaverso, que foi uma experiência super interessante. Então, são três cabeças complementares. E fala um pouquinho sobre metaverso. O que é esse projeto? Eu sei que vocês trouxeram um parceiro, ou o parceiro que levou vocês, eu não entendi muito bem. Conta um pouquinho isso para A nós. gente foi convidado pelo Mint Studios, que é um pessoal de 3D, assim, na sua gênese excepcional, assim, que tem um escritório bem grande, muito Mint profissional. Studio. Mint Studios. E o Léo Bartz, que é o dono, procurou a gente, queria fazer esse projeto, a gente olhou, conversou e tal, daí eles falaram, vamos embarcar nessa aventura, aí vamos brincar, vamos fazer. A gente tem essas coisas às vezes, sabe? A gente faz umas coisas meio fora da caixa do dia a dia, que a gente acha que refresca. Então a gente acabou de assinar uma exposição que está na Japan House, por exemplo, para fazer uma parte de tipografia, que não é muito nosso Super métier, bacana. mas para curtir, para aprender. Não é uma parte que a gente toma pau financeiramente, mas Uhum. aprende, né? Então, nunca quer perder esse entusiasmo meio universitário em relação à profissão. E aí ele nos procurou com a ideia do metaverso. O metaverso era uma coisa muito incipiente, né? Uma coisa que você tá começando, tava aquele boom de criptomoedas, todo mundo interessado e tal. NFT. NFTs e tal. A gente ainda não chegou lá, né, com o metaverso, mas acho que é o próximo passo. Agora a Apple mostrou lá os óculos que são transparentes. Isso vai acabar virando um óculos igual que você está usando. Uhum. E você vai ter esse negócio meio o tempo inteiro. Eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa, né? Junto com o metaverso, realidade aumentada, informações. Você olha para um prédio, pode ver ele de outra cor, pode ver quem que fez, quando fez, como que é a planta. Quantas informações a gente não pode ter agregadas. Na prática, a gente vive no metaverso, né? Que a gente usa vários programas. Você usa um de compras, um de relacionamento, um de comunicação, o do Sim. banco, assim por diante. A ideia do metaverso é juntar tudo em um ambiente imersível, né? Então é muito bacana, assim. Eu acho que é um futuro inescapável. Qual vai ser o formato certo ainda não se sabe. Tá, então me conta pra gente o que é o projeto FGMF no metaverso, e como a pessoa visita e qual o benefício que ela aprende, o que ela contribui, em linhas gerais. Uhum. Bom, antes de eu poder falar mais sobre isso, mas o metaverso que o pessoal da Mint criou chama-se MyLand. E o projeto é um dos projetos do MyLand, né, que é o projeto, primeiro projeto, né, a gênese do negócio, chama Gênesis, que é o nosso projeto, que são 3 torres com lojas embaixo. A gente criou toda uma topografia e tal, quartos que podem ser mobiliados por nós, por outros. Então agora embarcando outros players, para você ter uma
um bar de esportes embaixo, você pode comprar coisas, comprar NFTs, a loja da própria Mint e assim por diante, está em desenvolvimento agora, para você embarcar lá e ter essa experiência. Mas eu já entrei nas versões betas, por exemplo, em casa, meus sócios, o pessoal da Mint e, sei lá, a namorada de um amigo, e anda lá dentro, encontra, você usa um avatar que parece com você, bate papo, funciona super bem, as visuais são realmente impressionantes. Então é meio que objeto de estudo em constante mudança, assim, mas foi um grande aprendizado. Então, em resumo, hoje eu poderia entrar nesse metaverso que vocês estão envolvidos e comprar um apartamento do FGMF e mobiliar e viver nele, Exatamente. desde que eu esteja disposto a viver no metaverso. Exatamente. Você recebe os amigos e se encontra, discute coisas. Quase como se a gente vive fazendo reuniões remotas, né? Não é o nosso caso hoje, mas a gente já fez muitas, né? Online. É a mesma coisa num ambiente mais agradável, mais Sim. participativo, digamos assim, né? É uma... É a coisa do metaverso toda, e tem vários metaversos, são uma confluência de tudo que a gente já usa hoje em dia, né? Por isso que o Facebook mudou para Meta, né? Mas é Sim. uma longa e árdua jornada. E começou no... Como chamava? No Orkut. No Orkut. Fernando, e com essa urbanização, verticalização absurda que está acontecendo em São Paulo, a necessidade dos estúdios. Vocês estão produzindo estúdios? Vocês estão desenhando? Você acha que é uma coisa que veio para ficar? Ou é uma febre tipo anos 80, anos 90 dos flats, que depois dá uma embarrigada? Como é que você vê isso em termos de espaço de conforto de quem habita e de mercado? Eu vejo com muitas reservas, pra ser sincero. Sim, estamos fazendo muitos estúdios. É impossível o arquiteto estar fazendo algum prédio dentro do plano diretor que não carregue estúdios por razões legais. Né? Você precisa ter cota à parte, uma série de coisas que acaba levando a unidades menores. Se eu tenho grandes dúvidas, na verdade, da perenidade dessa questão aí dos estúdios. E já comparei muito com o que você falou, que eu acho totalmente sábio, né? Que é a febre dos flats, que eram inclusive muito maiores que os estúdios atuais. Por outro lado, acho que há questões diferentes, do tipo, a pessoa às vezes não mora lá, ela mora no interior, ela trabalha boa parte do tempo fora da cidade de São Paulo, que agora é possível com a catalisação que aconteceu de todos os instrumentos de trabalho remoto durante a pandemia, vem para dormir 2 dias, vem para alugar para outras pessoas e volta, então vira um ativo que resolve um pouco da Sim. sua vida e tal. Agora, acho que houveram grandes distorções, do tipo fazer apartamentos menores que 12 metros quadrados e coisas desse tipo, você vai dormir de pé, né? Acho que assim, Ainda no não mínimo... estamos em Hong Kong e Tóquio, né? Exatamente, nem tem por que tá, né? Sim. É um problema também de distorção de mercado, de cobrar um metro quadrado mais alto, ter um ticket total mais baixo, é uma questão muito mais financeira que arquitetônica. Mas que agora tá meio proibida, né? Em São Paulo você não consegue fazer um menor que 19 metros quadrados, mais ou menos, que já é Que já pequeno. baixou cadeira. Né? Já é pequeno, é um quarto de um Ibis, né? Sim. Já é pequeno, mas pelo menos não é 12. E assim, de 12 Sim. para 19 é uma enorme diferença, Sim. tá? Parece pouco, mas nessa escala é gigantesca a diferença. Eu acho que devia ser as coisas um pouco maiores, né? 35, 40 metros quadrados, coisas desse tipo. Mas realmente o que vai acontecer com esses estúdios todos é uma grande dúvida, eu não sei. Um papo interessante, né? Que, aliás, o Sérgio Rodrigues, a chifruda ficou perdida anos em uma garçonnière. Porque a gente chamava de garçonnière, isso, década de 60, onde as pessoas tinham os seus encontros amorosos fora do matrimônio, né? Para assim dizer. Aí vieram os flats, que acabaram também tendo um viés muito ruim. Temos aí a Bruna Surfistinha, né? Para provar que tudo rolou muito por esse lado também. E agora os estúdios, que aí já tem uma outra complexidade. Porque se você tem aqui 40 metros, na outra parte do prédio você tem 100, 200, 300. Aí é composição de entrada diferente, lazer diferente, entregas diferentes, né? Mas é um mercado para a gente ficar de olho. Sem dúvida. E há uma série de coisas que fazem essa composição ser diferente, que são normas de bombeiro, e não só um desejo de separar as coisas, né? Sim. Mas, assim, o que vai acontecer com isso é um mistério. Na verdade, assim, o NR, que é 20% da área construída dos prédios, que o pessoal pode fazer lajes corporativas, eles viram estúdios para o pessoal poder vender, porque as incorporadoras não estão acostumadas com esse tipo de produto. Faz só residencial, não quer fazer consultório e coisas assim. Sim. Então, por isso acaba uma distorção também.
realmente é um mistério para mim. UNR, Unidades Não Residenciais. Exato. E só para complementar o que você falou, de que o proprietário passa 2 noites, depois ele aluga os demais, aí já acaba ajudando na própria composição de custo do mês, que são as tals de médio e long stay, né? Que hoje a gente tem Airbnb explorando isso e já tem outras ferramentas. Sim. E os próprios prédios se montando os seus próprios Watts, os seus próprios apps, né, para Sim, a administrar House, ali. a Paulistano e várias Sim. outras empresas fazendo essa administração. É curioso comparar com os flats, né? Os flats aconteceram exatamente o que você disse, chegaram a valer uma fortuna, depois passaram a valer nada. Não sei como é que estão agora, até uma curiosidade. Mas eu acho que os estúdios podem cair na mesma coisa, ou de repente a nova sociedade, que agora a gente tem celular, aplicativo, como você falou, vai e volta, mora em outro lugar, ou é uma pessoa nômade e assim Tem por os nômades diante. digitais, né? Exatamente, pode ser que a coisa se mantenha perene, saudável por mais tempo. Mas eu advogo muito assim, que tem que ter um mínimo de metragem, mínimo de 20 e poucos metros quadrados, que já é bem apertado, sabe? Não acho que a gente deve partir para aquelas micro caixas de fósforos, porque isso é uma coisa que não é sustentável ao longo do tempo, né? Fernando, e o ser humano, apesar das novas composições familiares, tudo que está acontecendo na nossa sociedade da década de 60 para cá, porque nós somos filhos desse grande movimento, né, da década de 60. Ainda bem. Como que vocês conseguem administrar a vida privada, né? Que são 3 homens que são donos de casa, que precisam cuidar das suas casas, suas famílias, filhos, etc. Recentemente você teve o Nico aí, que está com 1 ano e pouquinho. Eu sei que o Lourenço já tem... A produção dele começou um pouco antes. Sim. E como que tá o Rodrigo? Conta um pouquinho assim, como que é isso? Filho, trabalhar 24 horas que vocês trabalham, como é que vocês estão administrando isso? Porque o nosso público também tem filhos, né? O nosso público também tem que administrar isso. É doideira, né? Não, na verdade, acho que é uma coisa legal, assim, que as pessoas têm que entender, né? As pessoas que eu digo, os estudantes, quem quer ser arquiteto, assim, ser arquiteto não é um trabalho 9 to 5, né? É um modo de vida. Tipo, você tem que gostar muito da coisa, porque é o tempo todo vivendo isso. Então, eu saio de manhã para andar com a minha mulher, a Luciana, pelo bairro, para fazer exercício. E ela fala, não vai ser atropelado. Você tá olhando os prédios, vendo detalhes que você nunca viu dos prédios dos anos 50, né? A gente mora em Higienópolis. Às vezes estou em casa, uma vez num restaurante super bacana, que era o aniversário de casamento, eu pedi, dá um papel, um lápis, comecei a resolver um problema, porque eu tava super estressado, tinha um projeto que eu não conseguia resolver, tive uma ideia na hora e fiz lá o projeto. É non-stop, mas isso é uma coisa bacana, né? Porque você fica sempre interessado, sabe? Isso eu acho legal. O arquiteto mais velho é um cara muito respeitado pela categoria, ao contrário das outras profissões, como a gente falou, né? Que, não, você é velho, não importa mais. É o inverso, né? Você vai carregando mais e mais conhecimento. Então, acho que isso é uma coisa bacana, mas é pauleira, né? Então, você tem que estar realmente muito afim. Não é bem pago no Brasil, o respeito pela profissão ainda é baixo, perto de outros países mais desenvolvidos. Mas é uma jornada, né? Não é um trabalho 9 to 5, não é uma coisa que você fala, vou fazer para me aposentar logo. Então você tá na profissão errada. Mas é uma grande aventura, você vai conhecer todo tipo de gente, vai fazer um monte de coisas. A gente tá no Brasil, é meio um pouco velho oeste, você constrói muito e tal. Se eu morasse na Itália lá com 45 anos, não ia conseguir feito 500 projetos. E aí vem os filhos para participar dessa... Os filhos, participar dessa bagunça... Vai que vai, sabe? Curte com eles e vai, vamos pra frente, assim. Um momento de felicidade e expansão absurda do escritório. Mas antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta para você, não para o FGMF. Quem é a sua referência nacional e internacional na arquitetura? A nacional eu cito 2, vai. É Paulo Mendes da Rocha, que é quase clichê, e o Lelé, que eu acho um cara incrível e que muito pouca gente conhece da arquitetura, que eu acho super preocupante, porque o Lelé é um mestre, ele estava na frente em questões de industrialização, em questões de sustentabilidade, né? É uma referência importantíssima, ainda que não necessariamente agrade esteticamente, né? Você olha o partido dos projetos deles, são realmente muito profundos, tá? Sim, mas tenho muita admiração por muitos outros arquitetos brasileiros. E internacional, o Renzo Piano, acho que é a grande referência, pô, não dá para não gostar ou não admirar o Renzo Piano, né? Quem não admira o Renzo Piano, boa pessoa não é. Porque assim, não tem... Falar, não gosto desse, não gosto daquele, mas não gostar de nenhum, ou não entender a importância, ou não valorizar toda a questão da sustentabilidade, da industrialização, do uso de materiais novos que ele propôs ao longo da carreira, é impossível, né?
E o nosso conteúdo é produzido com um nome que é Aqui Tem Design, né? A arquitetura tem design, as flores têm design, tudo tem design. Uhum. Então, um designer gringo e um nacional. Um designer gringo e um nacional. Ah, o gringo, acho que a Paola tem feito um trabalho realmente maravilhoso. Sim, a Paola Lente tem feito um trabalho lindo, né? E um designer nacional, que eu acho bacana para citar aqui. Olha, eu gosto bastante do trabalho aí de várias pessoas, na verdade. Quem que eu citaria? Não necessariamente contemporâneo, pode ser modernista e etc. Quem você Bom, quiser. modernista, acho que o Zalzupin é um cara que eu acho que fez prédios a mobiliários e uns incríveis, né? Tem aquele de cerâmicazinha de mais baratinha de vasos que ele junta e faz a mesa lateral, até aquela Undine, a Adriana, as mesas de centro, Os, né? Os vazi- Zalzupin são... os potinhos de gelo, Eva. É lindo. Não, o cara é sensacional, né? E a gente Sim. tem uma leva dos caras novos muito interessante também. Eu acho que, né, se for do Paulo Alves, que já não é jovem, assim, mas Já faz tá um mais da ótimo nossa era. vai Assim. da nossa era, faz um ótimo trabalho, assim como o Zanini, né? O Rodrigo, essa turma aí. Mas outros caras mais novos também, como o Vinícius Siega, o Latug, que você falou, que Sim. também não é novo, nada se leva. E tantos outros nomes legais no mercado, né? Senhor Fernando Forte, muito obrigado pela visita. E eu gostaria de lembrar que esse papo gostoso com FGMF vai ao ar aí para vocês curtirem, ouvirem, pelo Clube Casa Design, mais especificamente podcast e todos os canais de áudio. E esse projeto é Aqui Tem Design, por Beto Cossenza, que sou eu, idealizador do Boom SP Design. Corre lá, assiste isso e tem mais uns 8 conteúdos aí que a gente já gravou esse ano disponível para vocês assistirem.